Fala galera, beleza? Meu nome é Renan Fará, eu sou advogado e me responda uma coisa: você tem direito ao silêncio? O silêncio vai ser interpretado negativamente contra você? Fica comigo. É óbvio que a Constituição Federal diz que nós temos o direito da presunção de inocência. E isso ela diz no seu inciso 57, que vai falar: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. É o inciso 57 do artigo 5º, que são os direitos e garantias fundamentais. Diz ainda no seu inciso 63 que o preso será informado de seus direitos, entre os quais de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Ou seja, você tem direito ao silêncio, certo? Então, Renan, quer dizer que se eu for na delegacia e ficar em silêncio, isso nunca pode ser julgado, nunca pode ser interpretado negativamente a meu desfavor? Sim, quer dizer isso, mas não quer dizer que você não será interpretado negativamente. Porque, infelizmente, temos magistrados que interpretam de acordo com o seu próprio Código de Processo Penal e com a sua própria Constituição Federal. A gente sabe que quando você busca argumentos, você vai sempre achar argumentos tanto de um lado quanto de outro. Porém, veja quais foram os argumentos utilizados aqui para os magistrados quando eles insistem em desobedecer a Constituição Federal, em desobedecer o Pacto de San José de Costa Rica, em desobedecer os princípios e garantias fundamentais do ser humano. Diz aqui uma sentença da qual eu vou passar o número do processo. Quem tiver muita curiosidade pode depois procurar. O processo é público, por isso não há motivo, não há problema em fornecer. A juíza diz: e o fato de ambos ficarem em silêncio na delegacia, em que pese seja um direito, revela que a prisão não foi injusta, pois ninguém se cala numa situação de flagrante ilegalidade. Rasga a Constituição Federal quando ela interpreta dessa forma, não é mesmo? E ela utilizou esse fundamento para condenar o cliente. Logo, ela desconhece e distrata os direitos fundamentais do ser humano. Tá? Processo aqui, não tenho papas na língua, o número dele é 0003198, dígito 71.2018.826.0533. Atualmente está no Supremo Tribunal Federal. Seguindo, isso aqui aconteceu em 2018, 2019, já faz um bom tempo. Você fala: Renan, a juizada já mudou o pensamento deles, né? Isso é uma coisa retrógrada. Retrógrada é o pensamento deles. Veja essa sentença aqui de dezembro de 2020, mês passado. Olha que interessante o julgamento do juiz aqui de uma comarca bem próxima à minha. O réu foi preso em flagrante e preservou o silêncio. Aí vem a citação dele. Na real verdade, preso naquelas circunstâncias a que a tradição do direito chama certeza visual do crime, e permanecendo calado na polícia, em vez de repelir com a última força a imputação como fazem os inocentes, apenas o decreto condenatório poderia atender a um tempo a prova dos autos. A razão lógica e os ditames da justiça cai a lanço aquilo que Peter Thornton: a inocência pelo direito de falar. A culpa, essa invoca o privilégio do silêncio. Impossível dizer melhor. Isso é uma citação do Tacrim de 2002. Uma sentença de 2020 cita Tacrim de 2002 contra a Constituição Federal de 1988. Olha que absurdo embasar a sua decisão em um julgamento tão antigo e tão incorreto, de acordo à luz da Magna Carta. Embora aí ele cita novamente outra citação do Tacrim de 1997. Escuta isso. Embora a opção pelo silêncio derive de previsão constitucional, ela não inviabiliza o convencimento judicial no sentido desfavorável ao réu, pois a reação normal do inocente é proclamar com insistência e ênfase a sua inocência, não reservar-se para prestar esclarecimentos apenas em juízo. Como pode o fundamento para condenar alguém ser embasado no silêncio e dizer que, se ele fosse inocente, ele estava esperneando, não é isso? O inocente esperneia? Caramba, isso não é o que a Constituição diz. Você é pago para julgar de acordo com a Constituição Federal. Outra citação dele. Prova
Interrogatório policial, silêncio do réu, valor. O silêncio do réu, quando interrogado na fase policial, direito constitucional que ele foi assegurado, é comprometedor, pois o inocente brada desde logo sua inocência e apresenta eventual álibi ou justificativa de seu ato. Tacrim, novamente, de 2001. Veja, isso aqui não é o parecer do promotor, isso é a decisão do juiz. Diz que é comprometedor o silêncio, mas vamos voltar para a Constituição Federal no seu artigo 5º, inciso 63, que vai dizer que o preso será informado de seus direitos, entre os quais permanecer calado. Então aqui tinha que ter um parênteses, porém, se fizer isso ele está ferrado? Não, não tem esse parênteses. Se não tem esse parênteses, se não está isso escrito também no Pacto de San José de Costa Rica, então o juiz ele vai ter que refazer a sua sentença, tá? Porque a gente tem um princípio de não produção de prova contra si mesmo, a gente tem N recursos, N formas agora de fazer esses juízes. Muitas vezes eles até repetem isso na segunda instância, viu? Mas a gente tem aqui os meios para repelir essas injustas e inconstitucionais decisões. Portanto, você que diz com tanta bravura, você tem direito ao silêncio, concordo. Mas saiba que para você exercer esse silêncio, você vai ter trabalho, você vai precisar de um advogado brigando veementemente a seu favor. Eu ainda acho que em fase de delegacia é muito mais inteligente você ficar em silêncio, principalmente quando existem fatos ali apurados dos quais você não teve acesso. Mas é importante que você saiba que você está sim comprando uma briga e é bom que você tenha alguém ao seu lado que saiba lutar isso bravamente. Perfeito? Se você gostou desse vídeo, dá um gostei no vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui se você já teve uma experiência semelhante, compartilha em grupos de WhatsApp, grupos de Facebook e também aciona as notificações para você sempre saber quando houver um vídeo novo no nosso canal. Um grande abraço a todos e tenha uma semana abençoada.